Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando os estudos sobre análise combinatória e nessa aula aqui eu vou falar especificamente sobre o fatorial de um número. E eu quero que você acompanhe todo o vídeo porque eu vou ensinar uma metodologia que pode acabar transformando a sua forma de ver e de resolver um fatorial. Porque praticamente todo o tempo, quando a gente trabalha com análise combinatória, a gente precisa calcular o fatorial de um número, tá? A princípio, eu estou utilizando aí com você uma definição matemática que também está presente no seu livro. Dado um número natural n, definimos o fatorial de n, indicado por n exclamação, tá aqui, ó, beleza? Por meio das seguintes relações. Se n é igual a zero, zero fatorial é igual a 1. Se n é igual a 1, 1 fatorial é igual a 1. E se n for maior ou igual a 2, n fatorial será uma sequência de multiplicação a partir do n multiplicado pelos seus antecessores naturais positivos. Ou seja, n multiplicado por n-1 multiplicado por n-2 até chegar a vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição matemática. O que você não pode esquecer e não pode bobear quando você faz um cálculo fatorial? Você não pode esquecer disso aqui, ó. 0 fatorial é igual a 1, assim como 1 fatorial é igual a 1. Pode ficar tranquilo, eu vou explicar isso aqui para você no momento adequado, e o momento adequado será quando eu explicar permutação. Eu acho que é o melhor momento para você entender o porquê que 0 fatorial é 1 e porquê que 1 fatorial é 1. Beleza? E olha só o que eu preparei para você nessa aula. Aqui, mudando de tela, eu trouxe alguns exemplos para nós calcularmos. E esses exemplos acabam formando o que eu chamo de tabuada fatorial. É isso aí. Nós temos uma tabuada fatorial que você não precisa ir até o final para poder descobrir fatoriais seguintes sabendo de fatoriais anteriores. Vou mostrar isso para você. Mas antes disso, você já sabe, 0 fatorial equivale a 1. E 1 fatorial também equivale a 1. Pronto. A partir daí, você pode tranquilamente adotar a tabuada fatorial. Como assim? Quando você for calcular 2 fatorial, você vai pegar o número 2 e vai multiplicar pelo fatorial anterior, pelo resultado do fatorial anterior. Beleza? Então, quem é 2 fatorial? Está aqui, ó. É 2 vezes 1, que dá quanto? 2. Tranquilo? Então, 2 fatorial é igual a 2. E o 3 fatorial? Mesma coisa. Pega o 3 e multiplica pelo fatorial anterior, né? Pelo resultado do fatorial anterior. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2, que dá 6. Já sabia disso? Maravilha, né? Olha só, o que é o 4 fatorial? É o 4 vezes o resultado do fatorial anterior. 4 vezes 6, 24. Rapidinho, né? E o 5 fatorial? O 5 fatorial é 5 vezes o resultado do fatorial anterior. 5 vezes 24 dá 120. E o que seria o 6 fatorial? Bom, o 6 fatorial é 6 vezes o resultado do fatorial anterior. É 6 vezes 120, 720. E o que seria o 7 fatorial? 7 fatorial é 7 vezes 720, 5.040. 8 fatorial. 8 fatorial é 8 vezes o resultado do fatorial anterior.
8 vezes 5.040 dá 40.320. Maravilha! Então, até já saberíamos, né, que 9 fatorial seria 9 vezes 40.320. E assim vai. Tudo bem? Mas se você for daqueles ou daquelas que preferem colocar todos os valores e ir multiplicando, não tem problema algum. Por exemplo, nós já sabemos que 2 fatorial é 2, mas você pode colocar 2 vezes 1. Não tem problema. Vai encontrar o 2 do mesmo jeito. Assim como, o que é o 3 fatorial? O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Não tem problema, pode fazer assim. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Tranquilo. O 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. O 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. O 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 5.040. E o 8 fatorial, que nós fizemos aí bem rapidinho, né? É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 40.320. Beleza? Se você quiser desmembrar todo o fatorial, abrir todo o fatorial, não tem problema. Basta você lembrar que você começa a multiplicação do número que você tem como referência, vai multiplicando e para sempre no 1. Beleza? Não pode esquecer, por definição, temos aqui, ó, 0 fatorial e 1 fatorial, ambos são iguais a 1. Detalhe, hein? Vou escrever aqui para você, ó. Cuidado. Por que cuidado? Porque o aluno pensa assim, ó. Bom, 1 fatorial é 1. 2 fatorial é 2. E a tendência é você falar que 3 fatorial é 3. Por favor, tá? Não faça isso. 3 fatorial não é 3, é 6. Portanto, ó, cuidado, tá? Cuidado com as associações que você acaba fazendo na pressa ou por excesso de confiança. Beleza? Tem mais um assunto que eu quero compartilhar contigo nessa aula, que é o que nós vamos acabar encontrando quando estudarmos permutação, arranjo ou até mesmo combinação. São problemas que envolvem análises um pouco mais desafiadoras e que vão envolver em algum momento o que nós chamamos de divisão fatorial. Coloquei aqui para você 2 exemplos para poder desenvolver e mostrar alguns facilitadores e mostrar para vocês, né, o porquê que determinados professores acabam falando determinada operação de determinada forma. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas primeiro vamos aqui para esse exemplo inicial. Eu tenho 7 fatorial divididos por 5 fatorial. Como é que eu desenvolvo aquilo? Bom, existem várias opções, né? Tem gente que gosta de pegar os dois e colocar todos os valores, né, dos dois cálculos. Abrir os dois fatoriais. Por exemplo, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sobre o 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como você tem uma divisão separando
multiplicações sucessivas em cima e embaixo, você pode simplificar, você pode cortar. E eu sempre sugiro que você corte os iguais. Fica mais fácil, né? 5 dança com 5, o 4 com 4, o 3 com 3, o 2 com 2. Não precisava, mas vou fazer 1 com 1. E aí sobrou só isso aqui, 7 vezes 6, que dá 42. Mas olha só que legal. Nós estamos cortando todos esses valores aqui de cima e todos os valores daqui de baixo. Agora eu vou apagar só para você perceber que embaixo o que nós tínhamos? O famoso 5 fatorial. E olha só que curioso, porque em cima eu tenho exatamente o que está embaixo, então em cima eu também tenho 5 fatorial. Logo, eu poderia reescrever isso aqui da seguinte forma. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, divididos por 5 fatorial, porque aí eu cortaria os iguais na simplificação, né? 5 fatorial de cima com 5 fatorial de baixo, e sobraria 7 vezes 6, que dá 42, né? Exatamente o mesmo resultado que eu encontrei lá do outro lado. Então, qual é o grande segredo para você desenvolver uma divisão fatorial sem ter muito trabalho? Moleza. É só você observar que quando você desenvolve o número fatorial lá em cima, você sempre vai até o fatorial que está aparecendo embaixo. Então, nós fomos até o 5 fatorial, para poder simplificar com 5 fatorial aqui embaixo e ficar muito mais fácil a nossa análise. Beleza? Tranquilo? Eu vou colocar aqui do lado um outro exemplo, só para você observar. Seria esse aqui, Vamos supor que você tenha 6 fatorial divididos por 3 fatorial. O que você vai passar a fazer? Você vai passar a desenvolver o de cima, parando sempre no de baixo. Então, eu sei que aqui em cima, eu vou ter que parar aqui, no 3 fatorial. Então, quem é 6 fatorial? Eu coloco 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Só isso. E embaixo eu repito, 3 fatorial. Aí eu posso simplificar 3 fatorial de cima com 3 fatorial de baixo. E sobrou 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Beleza? Tranquilo? Muito fácil, muito simples. É muito tranquilo você resolver a operação de divisão envolvendo fatoriais. Mas eu quero fazer aqui uma outra análise. É isso aí. Eu quero fazer uma análise com você que muitos professores falam, leem da seguinte forma. Eu tenho 8 fatorial divididos por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, eles falam vezes, beleza? Vamos lá. Será que realmente tem a necessidade de falar vezes aqui embaixo? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou desenvolver essa análise com você, tá? Só que eu vou desenvolver de forma mais objetiva, né? Eu vou pegar o 8 fatorial e vou parar no 3 fatorial ou no 2 fatorial, tanto faz. Vamos lá então. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Bom, a princípio, eu vou seguir uma linha diferente do que os professores falam. Ou seja, eu vou provar para você que eu não preciso multiplicar esses fatoriais de baixo porque não há necessidade. Porque automaticamente, quando eu abro o fatorial de cima, algum fatorial de baixo aqui eu acabo eliminando automaticamente. Por exemplo, quem é que eu vou eliminar imediatamente aqui?
o 3 fatorial. Tá vendo? Corto o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. Não houve necessidade de falar que embaixo eu tenho uma multiplicação de fatoriais. Percebeu isso? Beleza. Agora nós vamos ao nosso cálculo, né? Por exemplo, 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Aí eu pego 4, divido por 2, isso dá 2. E no final eu tenho 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 7, 420. 420 vezes 8, fazendo a conta aqui rapidinho, ó. 420 vezes 8, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. Então, o resultado ali deu 3.360. Agora, eu vou fazer a maneira tradicional dos professores, né? Que é sugerir que há uma multiplicação ali embaixo. Lembrando que eu tenho 8 fatorial divididos. Agora eu vou colocar assim, ó, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos lá. Eu vou abrir todo mundo aqui, tá? Então, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. 2 vezes 1. Agora nós vamos cortar os iguais. Vamos lá? Olha só o que eu vou fazer. 3, 2 e 1 de cima, 3, 2 e 1 de baixo. Em cima, sobrou o 4, que eu posso dividir por 2, que dá 2. Embaixo sobrou 1, né? Então, pode até desconsiderar, porque qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, beleza? E aí, no final das contas, tivemos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 7, 420. 420 vezes 8, o mesmo resultado, 3.360. Só para apontar aqui para você que eu não preciso falar aqui embaixo de multiplicação de valores envolvendo cálculo fatorial, porque quando eu desenvolvo o fatorial de cima do meu dividendo, automaticamente eu consigo simplificar com algum fatorial que consta no meu divisor. Simples assim. Então não há essa necessidade, porque nós chegamos ao mesmo resultado. Beleza? E só para poder fechar, para aqueles que são mais avançados, existe até uma maneira mais facilitadora para resolver aquele primeiro cenário que eu havia apresentado. Por exemplo, lembra que nós tínhamos 7 fatorial sobre 5 fatorial? Pois bem, o que você pode fazer também? Bom, olha para o de baixo, que é 5, e pensa no primeiro número após o 5. Quem é o primeiro número após o 5? É o 6. Então, você vai começar a desenvolver, como é 7 fatorial, eu começo pelo 7 e termino no 6. Só isso. 7 vezes 6, 42. Está pronto. Professor, não entendi nada. Vou explicar de novo com o segundo exemplo que eu havia dado. 6 fatorial divididos por 3 fatorial. A pergunta é, olha para o de baixo, que é o 3. Próximo número após o 3. Quem é? É o 4. Beleza. Então, eu já sei que eu vou parar no 4. Vou desenvolver o 6 fatorial, mas vou parar no 4. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4. Só isso. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Exatamente o valor que nós havíamos encontrado. Tudo bem? Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Mais uma vez eu agradeço aqui a sua participação. Desejo a você bons estudos e até a próxima!